Aí a gente fala em agricultura sintrópica, madeira no chão, fruta na mão. Aí, fruta doce, saborosa, que a gente vai poder ver aqui. Meu nome é Lucinei Vieira, eu tenho 40 anos de idade, eu sou natural aqui do Pará, nasci em São Miguel do Guamá, minha família paterna é do Sul, minha família materna é da Amazônia. E a minha formação ela é autodidata, eu tenho somente o ensino médio, né, para a educação do Brasil, mas eu tenho cursos internacionais em design pela rede global de ecovilas. Essa região aqui é o Baixo Acará, né? É uma região muito importante para a história da Amazônia. Durante 300 anos, desde os anos de 1600, logo quando Belém foi fundada, essa região foi o celeiro que abasteceu o nascimento e o desenvolvimento de hoje uma das maiores cidades da Panamazônia, que vem ajudando nesse processo de conscientização, de educação, de agricultura, de agrofloresta, né? Com agrofloresta, saúde e relacionamentos e ecologia. São os 4 eixos que norteiam o nosso trabalho, né? Não dá para ter uma floresta saudável com pessoas doentes. E não dá para você ter pessoas que são saudáveis e não se relacionam bem, então relacionamento, né? E não dá para você ter tudo isso e continuar destruindo um planeta, ecologia doméstica, para a gente poder estar trabalhando isso. Aqui no Pará a gente trabalha desde o sul do Pará até a ilha de Marajó, né, com várias linhas, vários eixos, dando curso, seminário, conferência, formações, consultorias. A gente também trabalha com permacultura, eu também sou permacultor. E aí a gente trabalha com sustentabilidade, então a gente compreende que a maneira como a gente vive destrói a vida. Isso é uma coisa que não tem como negar. A comida que a gente come, a roupa que a gente veste, o transporte que a gente usa, o lazer que a gente tem, a casa que a gente mora, a nossa habitação, continua destruindo o planeta, continua atacando os ecossistemas. Então a gente precisa encontrar alternativas de reduzir esse impacto. Então a permacultura nos propõe a bioconstrução, que é a construção ecológica de baixo impacto. Essa casa tem um impacto, mas a pegada ecológica dela é infinitamente menor do que a pegada ecológica de uma casa padrão hoje, né, na nossa sociedade. Agricultura sintrópica, já ouviram? Já ouvi falar. Tá, a agricultura sintrópica ela é um processo assim, bem aprofundado da agrofloresta, em que a gente trabalha até com 200 espécies, numa área de meio hectare, 200, 300 espécies. A gente faz como a natureza faz, só que para atender as necessidades humanas. Então a gente planta muito adensado no começo e depois a gente vai raleando. E a gente otimiza isso na produção. Então a gente faz uma horta ou uma roça bem biodiversa mesmo, em que até a combinação das hortaliças, num canteiro de hortaliça você tem até 8 tipos de verduras diferentes. E nesse canteiro você vai ter várias espécies que vai do mamoeiro, da bananeira até a castanheira, tudo ocupando espaço no tempo e na sucessão natural. A agricultura sintrópica é o que mais se aproxima da tecnologia planetária para florestas, né? Que as florestas são regidas por leis e a agricultura sintrópica ela procura justamente isso, se aproximar o máximo possível das leis florestais para que o sistema seja resiliente e tenha autonomia e não cause um impacto que é a agricultura, mesmo a agricultura agroflorestal, que vive trazendo insumos de fora. Todo o tempo tem que estar trazendo, tem que estar fazendo composto, e isso não é natural. A floresta não traz nada de fora, né? Então começa com matinha e depois você tem uma floresta de 50 metros de altura altamente biodiversa. E aí essa área aqui, por exemplo, só recebeu adubo em 2017, foi quando foi implantada essa agrofloresta. Então aqui a área foi toda limpa, sem uso de fogo, né? A gente trabalha os princípios todos da agroecologia, então não foi usado fogo. Isso aqui tudinho foi plantado de 5 em 5 metros, uma linha que a gente chama canteiro agroflorestal sintrópico, e no meio a gente fez uma produção de hortaliças e foi alternando, que a gente tem 2 sistemas, da roça à floresta, que planta mandioca, milho, arroz, feijão, jerimum, e o da horta, que a gente planta cariru, jambu, tomate, pepino, alface. Então a gente foi alternando sistemas, e enquanto as linhas principais iam crescendo, né, 2017, 18, 19, 20, 21 agora, a gente ia colhendo no meio, então a gente chamava linhas de produção, que ia dando aquela renda, enquanto a agrofloresta ia saindo gratuita para nós. É isso que é muito bom na agricultura sintrópica, né? É um desenho tão inteligente que você consegue ter uma boa produção e a agrofloresta sai de graça. Então isso é muito sedutor para os agricultores, por isso que cada vez mais está se expandindo aqui no estado
esse sistema, né? Todo mundo que tem contato fica bem encantado. Então essa agrofloresta aqui tem várias fases, né? Essa aqui foi o primeiro ano, 2017. Aí tem 2018, 2019. A idade daquela jaqueira ali foi plantada de caroço em 2017. Então é um sistema bem diferenciado. E nunca, tirando o ano inicial que a gente adubou, a gente nunca trouxe nada de fora para botar nela. O próprio sistema, as árvores crescendo foram sendo cortadas, bananeira, acácia manjo, e várias outras árvores que a gente plantou, né? Jaqueira também, a gente planta 10 jaqueiras e fica só uma. As outras 9, conforme vai passando os anos, elas vão adubando o sistema. Essa adubação foi química? Não, tudo orgânico. Orgânica, isso que eu queria falar, essa adubação, mas aí... A adubação orgânica. Adubação porque, orgânica. Isso, assim, a agricultura sintrópica ela está dentro da agroecologia. Certo. A diferença é que ela pratica, por exemplo, no nosso sistema, vocês vão poder verificar bem aqui, a gente trabalha os princípios completos da agroecologia. A gente não negocia, a gente não cede, a não ser que a gente não tenha recursos ou condições. Mas se é para cobrir o solo, é para cobrir o solo todo, não é para cobrir um pedaço do solo. A gente cobre até o caminho. A agricultura sintrópica, a gente usa calcário só uma vez, numa quantidade menor do que a indicada. Porque justamente o que a gente faz, a terra está muito doente. No processo natural, seriam centenas de anos de regeneração. Então, entendendo o que a floresta faz, a gente chega ali no solo, dinamiza o sistema. E está muito doente e a gente precisa ter renda. Não é só uma missão de restaurar a terra, é de sobreviver enquanto espécie. Para ser um modelo sustentável. Então a gente pega de fora, no primeiro momento, e empresta. A gente empresta esterco, empresta cinza e empresta calcário. Essas 3 coisas que a gente usa. E a gente faz uma adubação completa na área toda, só uma vez. Prepara o solo e aí a gente planta tão adensado que o processo de biocenose da vida, todas as relações bioquímicas, né, bioenergéticas do sistema vão dinamizando, é uma verdadeira bomba de vida. Tanto que o processo de crescimento que a gente acompanha, ele é absurdo. Vocês viram o tamanho daquela jaqueira, né? 4 anos. 4 anos, vocês viram o tamanho da tapa da jaca, né? E eu não manejei direito. Quando a gente maneja direito é mais rápido. O solo também dá de observar pela vegetação que essa área pegou muito fogo. Essa área foi feita roça em 2014, 2013, então o solo ainda está muito doente, tem muita toxicidade nele. E mesmo assim a gente tem o cariru, a gente tem a orelha de macaco, a gente tem o milho, a gente tem o girimum nascendo. Bem aí onde está nascendo o girimum está vindo uma bananeira. Os agricultores perguntam muito, mas a bananeira vai se criar? Vai, ela vem aqui. Então está ligado a como funciona a floresta, um processo de sucessão, né? E a agricultura sintrópica a gente procura estudar cada espécie no seu ecossistema. Então, como tu identificas que o solo está cheio de toxinas? Pelas espécies que tem, pela vegetação. A natureza ela sempre quer o mais reto possível. Quanto mais a vegetação está retorcida, mais o solo foi danificado ao longo das eras e do uso. Então, essa vegetação indica que o solo foi danificado no nível. Se eu for no Nordeste Paraense, a gente está no Nordeste Paraense, se eu for em Bragança, eu vou ver uma outra vegetação pelo cheiro, pelas plantas que crescem. Na hora que eu corto, eu sei. Na hora que eu corto um galho, eu sei o nível de toxicidade só pelo cheiro. Ele é mais como? Mais ácido, um cheiro nojento. Então, se eu ficar insistindo em plantar, eu vou insistir em aumentar a quantidade de adubo ano após ano, a quantidade de calcário e no final, que esse é o gargalo da agricultura orgânica e agroecológica, o solo sempre está mais pobre. Na agricultura sintrópica, não. A cada ano que passa, a fertilidade é maior, infinitamente, exponencialmente. É por isso que é sintrópico. Sintropia é o inverso de entropia. Então, se eu insistir nisso, eu estou lutando contra a natureza. Eu só faria isso se eu só tivesse essa área. Aí eu ficaria fazendo horta do bano. Mas se eu posso andar e deixar essa aqui 2 meses, me dando banana, me dando mamão, me dando abacaxi, me dando cupuaçu durante 2, 3 anos, árvores que dão fruta mais rápido, uma laranja enxertada durante 5 anos, ótimo. Mas depois eu tenho que resetar o sistema e reiniciar da viagem do capim até a viagem de 3 metros, 5 metros, 10 metros. Quanto mais eu conseguir deixar a natureza aí, mais forte a terra fica. Ficou claro? Ficou uma pergunta. Aqui o nosso capim é o milho. Exato. Mas poderia ser o arroz? Poderia, a gente chama de placenta. Ele é placenta 1, placenta 2, placenta 3. Aí vem primária, secundária 1 e primária 1.
Aí tem todo o nível que é o que acontece na natureza. Mas poderia ser, Ser por feijão. exemplo, feijão, que é uma leguminosa. Macaxeira. Que é uma leguminosa, já é diferente. Feijão, girimum, você pode fazer tudo, você só precisa entender os princípios. Na realidade, o agricultor ele já está armado, ele ainda não sabe lutar porque ele não conhece as regras do jogo. Ele está armado, ele sabe plantar. Se você chega com o agricultor e mostra para ele as regras do jogo, tá feito. Se ele entender e o coração dele bater forte, ele nunca mais larga isso aqui. O biribá é da América, América Latina, ele precisa de 80 a 90% de luminosidade. Então se você tem uma jaqueira na frente que eu digo do sol, toda vez que eu disser frente é o sol vem de lá. Na frente de um biribazeiro, o biribazeiro vai adoecer. Então você tem que levantar a saia dele, que ele vai crescer mais do que ela, eu podei ele e aí ele vai ficar pegando luz embaixo. Então isso é uma estratégia de eu ter duas árvores para não perder as duas, né? Eu vou levantar a saia dele para me dar jaca lá em cima e vou ter biribá aqui embaixo. E o biribá vai pegar 80 a 90% de luz. Eu vou atender a necessidade dele. E tem uma coisa importante. A planta, ela tem memória. Ela lembra, ela sabe de onde ela veio. E ela pode até fazer a transmutação, dependendo do ambiente que ela está, em função da memória que ela traz. A principal característica da agricultura sintrópica é o manejo. Porque ela não é uma agricultura de insumos, não é adubo, não é adubação, é manejo. Então você planta de uma tal forma que você vai ter muita energia, que são as árvores crescendo, e você vai direcionar essa energia. Por exemplo, porque quem é que planta melhor banana é a agricultura sintrópica? Porque a gente entende que bicho é esse. A gente sabe de onde ela vem, o que ela quer e o que ela precisa. E a gente faz o quê? A gente cria condições e a bananeira explode. Então eu crio condições para a andiroba, eu crio condições para o cacau explode. A mesma coisa o ser humano. Tem que trabalhar de forma sistêmica. O que aconteceu com o processo da sociedade a partir da civilização foi um processo de desconexão. A desconexão hoje ela é tão profunda que as pessoas falam de coisas, mas não vivem coisas. Então a mente humana ela está em choque. Ela está em choque. O que é isso? Que você fala que ama a natureza, mas não constrói natureza. Então a mente humana, a rede neural está em choque. Então, e todos nós, homens e mulheres, devemos plantar. Por mais que a gente more num apartamento, por mais que a gente tenha que ter um vasinho para lembrar de onde vem a vida. Isso é uma coerência mínima com a vida. Ah, mas eu tenho formação, não tenho tempo. Então não faz sentido. Se você não tem tempo para você cuidar de uma plantinha, você não tem tempo para a vida. Então você vai tentar salvar o mundo e vai perder a sua vida. Então a educação ela é viva. Ela é isso, é comer, plantar, saborear, sentir. Esse é assim que a gente trabalha, né? E isso é muito legal porque a vida ela atinge o seu equilíbrio na emoção. Então quando a gente sente que a gente é feliz, a gente luta pela felicidade. E a felicidade ela é gratuita. E né? 20 variedades? 20 tipos. Tipos de banana. Tipos de bananas diferentes. Aqui, e a maioria são bananas... A gente tem bananas, por exemplo, que a maioria das pessoas nunca nem viram. Banana que eu trouxe da aldeia, que eles chamam lá de pacote chauá, que é banana amarela, que eu nunca vi em nenhum lugar na minha vida. Já olha que eu ando atrás de banana. E a gente sabe que quanto maior a variedade de nutrientes, maior a saúde neurológica, orgânica do organismo. Então as pessoas hoje comem o quê? Comem 2, 3 tipos de banana o ano todo. Aqui a gente come 20. Tem dia assim que a gente tem 8 tipos de banana para comer, a gente come uma de cada. É uma verdadeira festa do paladar, né? O nosso paladar fica no estado de êxtase, correto? Aí aqui a gente já tem o sistema que dá de ver o cacau, plantado também, tá vendo? No mesmo período, cheio de cacau, porque senão a gente vai colher, né? Olha, tem cupuaçu aqui, caiu cupuaçu, ó. Então essa aqui é a política da abundância, né? Ó, aqui, cupuaçu, né? Sem precisar, né, tirando a adubação inicial que eu usei para me plantar macaxeira, milho aqui, girimum, maxixe, quiabo, pepino, eu nunca mais adubei. E tá aqui, ó. E por sinal já até comi dele, é bastante saboroso. Vamos levar para lá, que lá a gente vai botar lá na mesa da abundância. Tem mais um, aquele cheiro. Delicioso. Ó, o cacau aqui, ó. Aí, cacau ponto de colher. Cacau aqui no jeito. E tem bastante, olha aí, ó, tá carregado.
E a questão de que a gente precisa organizar em Belém é um mercado gigantesco, existem milhares de pessoas atrás de alimentos limpos. A gente precisa organizar uma rede de consumo mais responsável. Então a nossa proposta é criar CSAs, comunidades que sustentam a agricultura, né? Em que as famílias adotem, tenham um compromisso com o agricultor. Porque o que a gente tem hoje, até nas redes de consumo, não, hoje eu não quero consumir, esse final de semana eu não quero. Ah, e como vai ficar o agricultor? Aí se 50 pessoas compravam do agricultor e 40 naquele final de semana porque vão viajar, não vão comprar, como vai ficar o agricultor? Então a gente precisa ter uma responsabilidade no consumo. Esse aqui é o trabalho mais importante que existe no planeta. É dele que a vida funciona, alimento.